Meus irmãos, eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Roma, carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 até o versículo de número 39. Vamos nos colocar de pé na medida em que nós formos encontrando esse texto, para que nós possamos fazer essa leitura bíblica, onde iremos considerar pelo menos parte dela na noite de hoje. Romanos 8, 31 até o verso de número 39. Romanos 8, versículo 31 até o versículo de número 39. Meus irmãos, meus amigos, diz-nos o seguinte a palavra do nosso Deus. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Podeis assentar, meus irmãos e amigos. Conforme todos nós sabemos, e na verdade experimentamos na prática, de fato e de verdade, na vida cristã, na nossa vida em Cristo, ou na nossa vida com Cristo, nós passamos inegavelmente por momentos, por circunstâncias, por situações difíceis. Instantes, meus irmãos, minhas irmãs, em que nós nos sentimos extremamente fracos, extremamente abatidos. Momentos em que nos sentimos inseguros, circunstâncias onde a dúvida parece ser a coisa mais certa, parece ser a coisa mais concreta que nós temos. Nesses momentos, nessas ocasiões, pomos dúvida até mesmo no amor de Deus para conosco, no amor que Deus tem em relação a cada um de nós. E quando nós analisamos determinadas circunstâncias, quando nós analisamos determinados momentos, nós percebemos, meus irmãos e irmãs, que há vários inimigos que nós temos ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso viver com Cristo aqui na terra, que se encarregam de nutrir estes sentimentos nos nossos corações, que se encarregam de nutrir esses sentimentos em nossas vidas, de insegurança, de fraqueza, de abatimento, de incerteza. E quais são esses inimigos? Será que nós poderíamos destacá-los? Será que nós poderíamos mostrá-los?
Sim, com toda certeza. Primeiramente, nós podemos enxergar que o diabo, ele é um dos nossos inimigos e ele procura nos abater através das suas acusações. Conforme nós temos na palavra de Deus, por ser o nosso arqui-inimigo, o diabo procura, meus irmãos, minhas irmãs, constantemente, seja através de investidas próprias em nossas mentes, seja através do uso que faz de determinadas pessoas para isso, nos desqualificar por erros, por falhas, por pecados que muitas vezes nós cometemos. Ele procura, esta é uma das suas tarefas em relação a nós, procura incutir em nossos corações a convicção, o pensamento, a conclusão de que Deus não nos ama mais, em virtude justamente dessas falhas, desses erros que muitas vezes são verificados, que muitas vezes são experimentados por nós na nossa caminhada aqui na Terra. Mas nós não só temos o diabo com as suas acusações. Há um segundo inimigo que nós podemos destacar em relação a este aspecto. Ou seja, há também as opressões do mundo. As opressões do mundo. O mundo com suas práticas, o mundo com os seus pensamentos, procura também, meus irmãos e irmãs, incutir em nossas mentes que servir, incutir em nossas mentes que amar a Deus são atitudes inúteis que não nos leva a lugar algum, aqui neste mundo. O mundo, com os seus pensamentos, procura nos fazer entender que o melhor é abraçá-lo, o mundo, abraçar os seus valores, abraçar os seus pensamentos e deixarmos gradativamente as coisas de Deus, as coisas do Senhor de lado. Mas não há somente o mundo com as suas acusações. Não só há o diabo também com as suas acusações. Em terceiro lugar, há as fraquezas também da nossa carne, da nossa natureza humana. O pecado não mortificado na nossa vida nos incita, nos estimula a desobedecermos a Deus, abraçando as suas paixões. Ele tenta nos fazer ver que o melhor é seguir os nossos desejos, que o melhor é seguir as nossas inclinações. E, infelizmente, em alguns momentos, isto acaba se tornando uma triste realidade em nossas vidas. Quando isto acontece, nos entristecemos e pensamos que nós perdemos o amor de Deus em nossas vidas. Então, são três inimigos, são três adversários que procuram justamente nutrir esses sentimentos de insegurança, esses sentimentos de abatimento espiritual em nossas vidas, na vida de qualquer salvo, na vida de qualquer cristão. O diabo com as suas acusações, o mundo com as suas opressões e a carne juntamente com as suas fraquezas. Então, esses são apenas alguns fatores que procuram nos desacreditar do amor que Deus, do amor que o Senhor ele tem em relação a cada um de nós que fomos alcançados pela sua graça, a cada um de nós que fomos alcançados pela sua misericórdia. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, fica a pergunta. Diante desse quadro, diante dessa situação, fica a indagação. O que nós, meus irmãos, o que nós, minhas irmãs, devemos fazer a fim de que nós não sejamos tomados pela desilusão, a fim de que nós não sejamos tomados pelo medo, a fim de que nós não sejamos tomados pela desesperança, a fim de que nós não possamos ser tomados pela fraqueza espiritual que muitas vezes tenta abater a nossa vida aqui na terra. O que fazer, meus irmãos? O que fazer, minhas irmãs, para que nós não duvidemos do amor de Deus em relação a nós? Para que nós não tenhamos dúvida desse amor genuíno, para que essa dúvida não faça parte das nossas vidas. O que nós devemos fazer? Qual é o procedimento que nós devemos ter? Qual é a postura que nós devemos adotar? De maneira resumida, meus irmãos, de maneira simplificada, minhas irmãs,
nós devemos nos voltar para as Escrituras Sagradas. Nós devemos nos voltar para a Bíblia Sagrada, encontrando nas Escrituras, encontrando na Palavra de Deus, não só o alento, mas também encontrando na Palavra de Deus a certeza do amor que Ele tem para com cada um de nós, para com cada um de nós que fomos remidos e remidos pelo Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, meus amigos, esse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 8, versículos 31 até o versículo de número 39, fornece alguns recursos para nós nesse sentido, de nos mostrar, de testificar, de confirmar, de dar certeza do amor de Deus em relação a nós. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fazendo desdobramentos do ensino da salvação, que ele já havia começado em parte do capítulo 3, ou seja, logo na parte inicial da sua carta aos Romanos. E aqui, especificamente falando, aqui nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39, o apóstolo Paulo, ele nos traz na noite de hoje algumas argumentações, alguns fatos, algumas verdades que comprovam, que testificam, que confirmam o amor de Deus em relação a nós. E são estes testemunhos, e são estas verdades, são estes fatos que devem calar profundamente aos nossos corações. Quando o diabo vir com as suas acusações, quando o mundo nos oprimir, quando a nossa carne nos fraquejar e todas essas coisas quererem nos desestabilizar e fazer com que nós desconfiemos do amor de Deus, este é o remédio que nós temos, não dado por homens. Este é o remédio que nós temos dado pelo próprio Deus, para que nós alimentemos a nossa fé, para que nós fortaleçamos a nossa esperança, para que nós possamos descansar cada vez mais no amor especial, todo especial, que Deus, o nosso Deus, Ele tem em relação a cada um de nós, que fomos salvos pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós pensamos e quando nós analisamos, nós podemos perguntar, mas será que nós temos aqui algumas provas? Será que nós temos aqui alguns indícios? Será que nós temos aqui algumas comprovações que de fato Deus nos ama? Que de fato Deus tem um sentimento especial para com cada um de nós? A resposta é sim. A resposta é sim. A resposta é sim. E é justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, meus amigos, que nesta noite de hoje, pela graça de Deus, nós iremos considerar o seguinte tema. Nós iremos considerar a seguinte meditação. Provas do amor de Deus para com o seu povo. Provas do amor de Deus para com o seu povo. E aí, na medida em que nós seguimos a sequência aqui do texto, a partir do versículo 31, a gente vai ver toda a fundamentação. A gente vai perceber toda a argumentação que Paulo vai trazer para poder nos mostrar essa verdade na noite de hoje. Então, nos perguntamos, quais são essas provas? A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, meus amigos, é que Deus, Ele nos ama, é que Deus comprova o seu amor em relação a nós por causa da sua solicitude. A solicitude de Deus é a primeira prova. A solicitude de Deus é a primeira comprovação. A solicitude de Deus é a primeira argumentação que Paulo usa para comprovar o amor deste Deus em relação a nós. Se não, vejamos Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Acompanhe conosco a leitura apenas desse versículo por um instante. Diz o seguinte a palavra de Deus, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este verso, meus irmãos e amigos,
ele está diretamente ligado com os versos anteriores que haviam sido escritos pelo apóstolo Paulo, sobretudo os versos 28, 29 e também o versículo 30. Nesses 3 versos, que são os versos anteriores, que vai resultar nesse versículo número 31, o que é que Paulo fala? O que é que ele ensina? O que é que ele mostra? Ele traça o plano salvador de Deus desde toda a eternidade. Veja se não é. Acompanhe comigo Romanos 8, versículos 28 até o versículo 31, até o versículo 30, melhor dizendo, que é o contexto do versículo 31. Ele diz o seguinte: veja se aqui não está traçado, resumido, o plano salvador de Deus desde toda a eternidade. A palavra de Deus nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Aí ele chega no versículo 31 e diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, meus irmãos, em outras palavras, meus amigos, era como que o apóstolo Paulo estivesse dizendo àqueles irmãos, é como que o apóstolo Paulo estivesse nos dizendo na noite de hoje: que diremos, pois, meus irmãos, diante de todo esse plano redentor elaborado pelo próprio Deus desde toda a eternidade? Se Deus foi, é e será propício a cada um de nós, uma vez que Ele, Deus, nos destinou de maneira perfeita desde toda a eternidade, será que Ele será contra nós? Será que Ele se oporá contra nós? Não, não, não. É uma pergunta de retórica que Paulo faz, que já se espera o não como resposta. Justamente por causa disso, em face a essa solicitude de Deus, desde toda a eternidade, traçando, elaborando, concretizando a nossa salvação, desde a nossa escolha imerecida, antes que nós existíssemos, antes que nós fôssemos formados, organizando toda a etapa da nossa salvação, chegando com que ela fosse consumada na nossa glorificação final. Então, diante desse fato, diante dessa realidade, diante desse cuidado, desse zelo que Deus ele tem em relação àqueles que são seus, dessa sua solicitude no sentido mais prático, mais puro, que nós poderíamos enxergar, como é que nós não podemos concluir? Como é que nós não podemos entender que Deus, de fato, ele nos ama? Nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, a base que nós aqui encontramos, sobretudo aqui no versículo 31, na qual eu, na qual você, na qual cada um de nós podemos firmar a nossa fé, podemos firmar a nossa esperança, é em Deus, é no próprio Deus, é em Deus mesmo. O alicerce no qual nós podemos firmar a certeza do amor de Deus em relação a nós, não estão em coisas, não estão em pessoas, mas o alicerce no qual nós podemos firmar a certeza do amor de Deus é nele mesmo, ou seja, no próprio Deus, naquilo que ele já fez por nós, naquilo que ele está fazendo por nós, naquilo que ele há de fazer por cada um de nós para a glória do seu nome. Meus irmãos, minhas irmãs, o fato de Deus ser propício a nós, o que é confirmado através do seu amor redentor, deve fazer com que eu, deve fazer com que você, deve fazer com que nós tenhamos os nossos olhos, tenhamos a nossa confiança cada vez mais voltada pelo Senhor. E em mais nada, e em mais ninguém, absolutamente nada, absolutamente ninguém. Isto é o que produz em nós, meus irmãos, isto é o que produz em nós, minhas irmãs, a pura convicção, a pura certeza de que nada, absolutamente nada, vai se opor ou vai impedir que nós continuemos em nossa jornada
rumo aos céus. Nada, absolutamente nada, nem ninguém. E mais, meus irmãos, minhas irmãs, o braço forte do Todo-Poderoso garante-nos segurança e proteção contra quaisquer inimigos que, porventura, se coloquem em nosso caminho ao longo dessa jornada. De maneira que nós não temos nada, absolutamente nada a temer. De maneira que nós não temos nada, absolutamente nada a recear, quanto a qualquer um deles se levantar contra nós. Seja o diabo, seja o mundo, seja a nossa carne, nenhum deles prevalecerá. Por causa de Deus, de tudo aquilo que Ele já fez e está fazendo por cada um de nós. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que nós devemos parar aqui um pouco, que nós devemos refletir um pouco o que nós temos aqui na palavra de Deus. O Deus que do nada criou todas as coisas, seja na esfera espiritual, seja na esfera material. O Deus que fez cair por 40 dias chuvas sem medida sobre a terra para poder exercer o seu juízo. O Deus que distribuiu pragas sobre uma nação. O Deus que abriu o mar a fim de que seu povo, cerca de 2 milhões de pessoas, pudessem passar seco. O Deus que fez cair fogo do céu para provar que Ele é Deus, e tantas outras demonstrações que nós encontramos de Deus por todas as Escrituras Sagradas. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que é solícito para com o seu povo hoje. O seu tratamento, a sua forma de nos tratar não mudou, absolutamente não mudou. Por isso, nós não devemos. Por isso, nós não podemos nos amedrontar diante das ameaças que surgem, tentando colocar dúvidas em nosso coração sobre esse amor de Deus, esse amor todo especial que Deus tem para com cada um de nós. Dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, há pelo menos 2 atitudes, no sentido mais prático da palavra, que nós devemos ter a fim de nós nos apropriarmos dessa convicção, que nós devemos ter a fim de nós nos apropriarmos dessa verdade. A primeira coisa, que nós devemos nos voltar para as Escrituras Sagradas, encontrando nelas, nas Escrituras Sagradas, as demonstrações poderosas de Deus, que é por nós, para que a nossa fé, para que a nossa esperança, para que a nossa confiança esteja sempre alimentada no Senhor. Não há uma outra forma, não há um outro recurso. Em momentos de abatimento, em momentos de incerteza, em momentos de fraqueza espiritual, não há um outro remédio designado por Deus a fim de que fortaleçamos a nossa fé que não as Escrituras Sagradas, porque ela é poderosa para isso. Porque ela revela quem é Deus, ela revela aquilo que Deus quer de nós, e é através do alimento que nós temos das Escrituras Sagradas que a nossa fé vai se fortalecendo, que o nosso ânimo ele vai se fortalecendo, e assim nós vamos seguindo firmemente na carreira que nos foi proposta pelo próprio Deus desde toda a eternidade. Mas não só isso. Em segundo lugar, em termos práticos, nós devemos pedir, meus irmãos, nós devemos pedir, minhas irmãs, convicção, a certeza, a confiança necessária para que Deus possa colocar essas verdades cada vez mais nos nossos corações. Para que Deus venha colocar essas verdades cada vez mais em nossas vidas. É por isso que nós não podemos nos apartar desses 2 meios de graça que Deus nos concedeu, a sua palavra e a oração. Na palavra aprendemos quem Deus é e aquilo que Ele faz por nós, de maneira que nós temos aqui o recurso para alimentar a nossa fé, e na oração Deus vai aplicando todas essas verdades em nossas vidas. Então, Deus nos ama? Sim, Deus nos ama. E qual é a primeira comprovação que nós temos desse amor de Deus? A sua solicitude. Deus foi solícito no nosso plano salvador. Está sendo solícito na comprovação desse plano. E há de ser solícito na consumação desse plano desde toda a eternidade. Foi por isso que João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4, ele diz: filhinhos, e diz a nós na noite de hoje, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. E ele completa o pensamento.
porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa é a verdade, meus irmãos. Para mim, para você, para cada um de nós. Deus nos ama. E a primeira comprovação desse fato é a sua solicitude. Deus é solícito em relação a nós, comprovando tal solicitude no seu plano redentor, elaborado, planejado desde toda a eternidade e consumado no tempo, para a glória do seu nome. Mas não só isso, meus irmãos. Não só isso, meus amigos. Quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, quando a gente segue na sequência desse texto, a gente encontra a segunda prova do amor de Deus para conosco. A primeira prova é a solicitude. A segunda prova é a generosidade de Deus. A generosidade de Deus é a segunda prova, é o segundo argumento, é a segunda comprovação que Deus, de fato, Ele nos ama. Se não, vejamos, versículo de número 32, Romanos capítulo 8, versículo de número 32. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas? Aqui, irmãos, amigos, Paulo, ele reforça ainda mais. Ele reforça ainda mais a sua argumentação, mostrando-nos que, pelo fato de Deus ter nos dado o seu Filho, ele nos ama e não nos negará qualquer coisa. Pelo fato de ter nos dado o seu Filho, ele nos ama e não nos negará qualquer outra coisa que seja necessário para nós consumarmos a nossa caminhada cristã, a nossa vida aqui na terra. Essa palavra que nós temos aí no versículo 32, entregar, esse verbo que nós temos aí, entregar, que conforme Paulo coloca aqui, foi aplicado à pessoa de Cristo no fato de Deus ter entregue o seu Filho, significa literalmente expor a morte. Então, era como que o apóstolo Paulo tivesse dito: o Filho de Deus que Deus nos deu, o Filho de Deus que Deus ele nos entregou, o Filho de Deus que ele expôs à morte. Então aqui nós temos a prova da generosidade de Deus, testificando o seu amor em relação a nós. Pois ele expôs, pois ele entregou o seu próprio Filho em nosso benefício. Ele expôs à morte o seu próprio Filho em nosso favor. Dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, usando o argumento do maior para o menor, Paulo mostra que se Deus chegou ao ponto, se Deus chegou ao nível de oferecer por nós o seu Filho santo, o seu único Filho, o seu Filho precioso, naturalmente, com esse mesmo Filho, nos dará todas as demais coisas. Ele já deu o maior. Ele já deu o mais importante, ele já deu o mais precioso. Será que ele vai negar alguma outra coisa, seja ela qual for, que nos impeça a fim de que nós possamos caminhar até a consumação da salvação? Não, absolutamente não, absolutamente não. Essas coisas às quais Paulo faz referência aqui no versículo de número 32, referem-se às bênçãos materiais, as bênçãos espirituais que Deus nos proporciona a fim de desenvolvermos a nossa vida de piedade, a fim de desenvolvermos a nossa vida cristã aqui na terra. Se nos sentimos ameaçados com falta de algo, e isso gerar alguma dúvida do amor de Deus em relação a nós, aqui no fato de Deus ter nos dado o seu Filho, nós temos a certeza que isso não vai acontecer. Pois se Deus nos concedeu o seu Filho, ele dará tudo o que for suficiente, ele dará tudo o que for necessário para nós consumarmos, ou para que ele mesmo consuma a sua salvação em nossas vidas.
Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso lembrar que essas dádivas, elas não são dadas a nós pelos nossos próprios méritos, mas todas essas dádivas, elas nos são dadas por graça. É por isso que no texto Paulo diz: não nos dará graciosamente. Então, Deus nos dá esses recursos, Deus nos dá essas dádivas espirituais, as quais nós temos necessidade para concretizar a nossa salvação. Não é que nós mereçamos, não é que Ele tem a obrigação de assim o fazer, mas Ele faz por causa da sua graça, por causa do seu favor imerecido em relação a cada um de nós. E essas graças, elas são dadas por Cristo Jesus. É por isso que o texto diz: não nos dará graciosamente com Ele quem? Com Cristo Jesus todas as coisas. Portanto, nós temos esse acesso. Portanto, nós temos o privilégio a cada uma dessas coisas. Deus já deu, meus irmãos, minhas irmãs, o seu Filho a cada um de nós. Ele já expôs o seu Filho à morte, para que eu, para que você, para que cada um de nós pudéssemos hoje ter certeza de salvação. Você acha que depois dessa postura, você acha que depois dessa atitude, Deus vai restringir, nos negar alguma coisa que nos auxilie na nossa vida aqui na terra? Não. Então Deus, Ele é generoso. Ele é solícito, Ele é generoso e por isso Ele comprova o seu amor para conosco. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. No próprio capítulo 8 do livro de Romanos, na verdade, por todo o capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo ele já tinha destacado algumas dessas bênçãos que Deus nos concedeu graciosamente em Cristo Jesus, para que nós possamos aqui avançar na nossa caminhada cristã. Eu vou pedir que nós façamos um exercício bem rápido, bem ligeiro, de leitura de alguns textos, todos no livro de Romanos, só para a gente perceber o que Deus nos proporciona em Cristo Jesus, só para nós percebermos a generosidade de Deus em ação, comprovando assim o amor que Ele tem em relação a cada um de nós. Por exemplo, veja Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Aqui nos é dito que nós fomos absolvidos, perdoados de todos os nossos pecados. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Diz o seguinte, a palavra de Deus: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos estamos absolvidos, meus irmãos. Nós não temos mais receio em relação à condenação eterna, porque Deus já nos absolveu. Em quem? Em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele não se contém. E ainda no capítulo 8, só que agora nos versículos 15 e 16, ele nos mostra que Deus, ele é tão generoso em relação a nós, que nos deu o Espírito Santo e que agora nos chama de seus filhos. Nos deu o Espírito Santo, nos chama agora de seus filhos. Romanos 8, versículos 15 e também o versículo de número 16. Olhem só aqui, que preciosidade. Visualize, racionalize, medite sobre isso, porque são privilégios grandes demais, meus irmãos, para cada um de nós. Romanos 8, 15, 16. Diz o seguinte, a palavra de Deus: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Outro benefício. Dá para vocês entenderem tudo isso? De um lado você tem a absolvição, do outro lado você tem filiação, do outro lado você tem o fato de ter recebido o Espírito Santo, mas não vamos parar por aí. Quando a gente volta um pouco, Romanos capítulo 4, versículo 25, nos é dito que Deus nos deu da sua justificação. Vamos detalhá-la no terceiro ponto, mas só para que nós possamos ter noção de todos esses benefícios. Romanos capítulo 4, versículo de número 25, nos diz o seguinte, a palavra de Deus, falando de Cristo: o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
E aí Paulo não para, ele chega no capítulo 5, no versículo 1, nos mostra que uma das consequências dessa justificação é que agora nós temos paz. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são bênçãos sequenciadas, que quando analisadas você fica assim, abismado. Qual é a conclusão que você chega? Deus de fato me ama. E é o que Paulo fala no versículo 5 do capítulo 5. Romanos 5:5. Diz o seguinte a palavra de Deus: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quer mais? Acho que já está bom, né? Para a gente poder pensar um pouco na generosidade de Deus. Por isso, Deus, ele nos ama. Por isso, ele comprova o seu amor, porque ele é generoso para com cada um de nós. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, não nos esqueçamos. Deus, ele nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós carecemos para vivermos essa nova vida. Se nós precisamos de coragem, seu Espírito nos foi concedido para nos dar coragem, para nos fortalecer. Se precisamos de quaisquer outra virtude para cumprir a sua vontade, basta que nós recorramos a Ele, sendo ousados nos nossos pedidos. Tudo por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos abençoados em toda sorte de bênçãos espirituais, conforme Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Então, Deus me ama? Sim. Em primeiro lugar, porque Deus ele é solícito. Deus me ama? Sim, porque em segundo lugar, ele é generoso. E Paulo ele fecha isso no capítulo 5, mais uma vez, do versículo 8 da carta aos Romanos. Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não podemos colocar o mínimo que seja de dúvida no amor de Deus. Por todos esses fatos, por todas essas razões, por todas essas comprovações. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Vimos que a primeira prova do amor de Deus é a sua solicitude. Vimos que a segunda prova do amor de Deus é a sua benignidade, o fato dele nos proporcionar tudo aquilo que nós precisamos, a sua generosidade. E em terceiro lugar, a terceira prova do amor de Deus é a justificação de Deus para com cada um de nós. A justificação de Deus é a terceira prova, é o terceiro argumento que de fato Deus nos ama. Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo de número 33. Acompanhe conosco. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta: é Deus quem os justifica. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, somos informados sobre outro aspecto que nos traz segurança, que nos traz certeza, que nos traz confiança do amor de Deus em relação a nós, a saber, a sua justiça, a saber, a sua justificação. Justificação, conforme nós falamos hoje pela manhã, na escola dominical, é o ato de Deus, em Cristo Jesus, que nos declara inocentes diante de Deus, que nos declara perdoados diante do Senhor. A Bíblia nos diz, antes de Cristo, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Em uma situação como esta, a condenação era algo mais natural. A nossa condenação era a coisa mais aceitável que cabia a cada um de nós. Havia uma lista enorme de pecados cometidos por nós ao longo da nossa existência aqui na Terra. Poderíamos ser acusados de cada um deles e assim não termos mais nenhum tipo de esperança.
de sermos absolvidos, de sermos salvos. Na verdade, um só pecado que porventura nós tivéssemos cometido ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa existência aqui na Terra, já seria suficiente para nos colocar no inferno eternamente. Sabia disso, meus irmãos? Sabia disso? Um só pecado, quer seja por pensamento, mesmo que num relance, que nós tivéssemos cometido ao longo de toda a nossa vida, já seria suficiente para nos colocar eternamente no inferno. Contudo, entretanto, mais, através da obra de Jesus, que pagou o preço não de um, não de dois, não de meia dúzia, não de centena, não de milhares de nossos pecados, mas de todos os nossos pecados. Cristo, que assumiu a nossa condição pecaminosa na cruz do Calvário, quando ele vivenciou o verdadeiro inferno, quando ele estava lá, tanto é que na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele instante a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele, e a ira de Deus estava derramando-se sobre ele por causa do meu, do seu, de todos os nossos pecados. Mas foi ali, justamente ali, que nós fomos declarados justos diante de Deus. Sobretudo na sua ressurreição, que foi a declaração que Deus aceitou a sua morte e morte na cruz. Então Deus nos ama, meus irmãos. Deus nos ama, minhas irmãs, porque essa justificação, ela foi cara. Ela foi caríssima. Com o sangue impagável, imaculado, puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade que se encarnou, que viveu entre nós de maneira justa e foi crucificado como malfeitor, para que ali a justificação, de fato, ela pudesse acontecer em nossas vidas. Deus nos ama. Verdadeiramente, Ele nos ama. Esta justificação é uma realidade presente, meus irmãos, minhas irmãs, na vida de cada um de nós que estamos em Cristo hoje. Tanto é que essa palavra justifica, que o apóstolo Paulo usa aí no versículo 33, é Deus que nos justifica, ela tem sentido de algo contínuo. Ou seja, não foi uma justificação no passado que ficou restrita no passado, mas foi uma justificação que aconteceu no passado, acontece hoje e há de vigorar ao longo da nossa vida aqui na Terra. Ela tem um caráter continuado nas nossas vidas. Comentando esse texto, um antigo autor, ele falou algumas palavras que eu vou citá-las aqui para os irmãos, que exprime bem essa ideia que Paulo está nos ensinando aqui, comprovando mais uma vez o amor de Deus por causa da sua justificação. Então, sobre essa justificação que Deus nos fez em Cristo Jesus, sobre esse perdão que Ele nos deu na cruz do Calvário, esse autor antigo, ele diz o seguinte, preste atenção, eu vou ler de maneira bem pausada, para que você possa acompanhar esse raciocínio. Ele diz o seguinte: Deus não permitirá qualquer acusação que se levante contra nós, cristãos, visto que Ele já nos absolveu de toda a culpa. O diabo, prossegue o autor, certamente vive a acusar todos os santos. E a lei de Deus, por sua própria natureza, bem como a própria consciência humana, igualmente nos reprova. Todavia, nenhum destes elementos tem qualquer influência sobre o juiz que nos justifica. Nenhum adversário, pois, pode abalar, muito menos destruir nossa salvação. Essa é que é a grande verdade. Não existe diabo, não existe a lei como condição de salvação, não existe nós mesmos. Nada, absolutamente nada, pode destruir, pode desestabilizar ou pode abalar a nossa salvação. Que verdade consoladora, meus irmãos, nós temos aqui diante de nós. Conforme nós dissemos no início, em muitas ocasiões, o diabo se empenha em nos condenar por pecados praticados no passado ou até presentes. Muitas vezes o faz até mesmo através de pessoas, apontando determinados erros para nós, querendo gerar o senso de culpa ao nosso coração.
Contudo, entretanto, a verdade que se destaca aqui é que nós já fomos declarados justos diante de Deus, não por causa dos nossos próprios méritos, mas nós fomos declarados justos diante de Deus pelos méritos de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. É justamente por isso que, diante das investidas acusadoras do inimigo das nossas almas, o que nós podemos dizer é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso nos traz paz, isso nos traz alento, vigor, força, para que a gente possa seguir firmemente na nossa caminhada cristã. Foi por isso que Paulo, acompanhe conosco, lá em Romanos capítulo 3, é outro texto que eu vou citar, eu já estou chegando na parte final. Romanos capítulo 3, versículo 24, essa verdade que ele mostra, e esse consolo que nós temos nas nossas vidas. Romanos 3, 24 a 26, diz o seguinte a palavra de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é o nosso justificador. Não tema nada, não tema ninguém. Nós estamos perdoados, eternamente perdoados em Cristo Jesus. Por isso Deus nos ama, por isso Ele nos ama. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não nos abalemos com as investidas do inimigo, pois Deus prova que nos ama, pois nos justificou, nos declarou o seu perdão através dos sofrimentos. E que sofrimentos? Pelos quais passou o seu Filho, o seu único Filho. Então, hoje, nós vimos pelo menos 3. Nós vimos pelo menos 3 provas do amor de Deus para conosco, que somos o seu povo, a sua igreja, aqui na terra. Por causa disso, nós temos com que nos animar, diante dos momentos difíceis pelos quais nós passarmos, sejam eles quais forem. Momentos que muitas vezes nos sentimos tristes, abatidos, duvidosos, desesperançosos, momentos em que muitas vezes nós pomos dúvida no amor de Deus, mas nós podemos dizer para nós mesmos, Deus me ama, porque Ele é solícito comigo por causa do seu plano salvador. Deus me ama, porque Ele é generoso para comigo pelo fato de ter entregue o seu próprio Filho para me salvar. Deus me ama pelo fato de Ele ter me justificado através da obra do seu Filho, através da obra do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Portanto, levanta a sua cabeça, olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para baixo, volte-se para as Escrituras, se alimente dessas verdades, porque são essas verdades que firmam os nossos passos, são essas verdades que nos dão alento, são essas verdades que nos faz olhar o amanhã com os outros olhos, sabendo que tudo coopera para o nosso bem e que a nossa vida está nas mãos de Deus e que não vai nos acontecer nada que não seja no seu propósito santo para a glória e louvor do seu nome. Mesmo que muitas vezes nós não entendamos tais coisas, pelo menos no presente instante, mas haveremos de entender, haveremos de compreender, porque Deus é sábio, Ele é santo e Ele sabe tudo o que vai acontecer na minha vida, e Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Para aquelas pessoas que conosco estão, os nossos amigos, que porventura não experimentam, que de fato não experimentam da salvação em Cristo Jesus, o que nós temos a fazer, ou a dizer a vocês, é lhes desafiar a experimentar esse amor. Que amor? O amor de Deus. E quando é que você experimenta este amor? Quando você reconhece a sua necessidade pessoal de Cristo. E você vai reconhecer a necessidade de Cristo quando você clamar pela graça de Deus, para que Deus possa implantar essa graça no seu coração. E você possa perceber a carência que você tem de Cristo. Quando você se quebrantar diante de Cristo,
quando você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você entregar a sua vida a Ele, nesse instante, exatamente nesse instante, você também começará a experimentar desse grande amor de Deus para com o seu povo. Experimente, clame por essa graça. Não deixe de experimentar deste amor. Não deixe de experimentar deste amor. É o chamamento que o Evangelho lhe faz hoje, agora. Porque é a oportunidade e a chance que Deus está lhe dando. Pela graça, clame. Mas clame para que Deus possa infundir a sua palavra no seu coração, possa transformar a sua alma e você possa experimentar esse amor na sua vida. Meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe. Que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. E se Deus nos der uma outra oportunidade, não esqueçam esse texto. Vamos voltar novamente a ele. E a partir do versículo 34, comprovarmos alguns aspectos do amor de Cristo em relação a nós. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e amoroso Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.